eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma flor do Natal, só uma, bem simples. E a palavra que eu escolhi está em Provérbios 12, versículo 26, diz assim: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo, tem um link ali que manda direto para o risco. Eu vou começar pelo fundo nesse trabalho, só porque aqui eu achei que ficou meio confuso. Se eu fizer o fundo primeiro, vai ficar mais fácil para você visualizar as folhas e as pétalas. Eu vou usar um pincel número 14, eu vou usar diluente e vou passar aqui, ó, em toda essa área do fundo, onde eu vou trabalhar. Eu não vou colocar fundo para fora, só um pouquinho aqui dentro do arranjo de pétalas. E também só mesmo para você não ficar confusa, tá? Se você quiser, pode até deixar esse fundo aqui para fazer depois, com água. Eu gosto, eu acho que fica muito bom. Pronto, só esse pouquinho aqui. Já vou usar um pouquinho do azul hortênsia aqui no pratinho também, para colocar com o mesmo pincel essa tinta aqui nesses buraquinhos. Olha, tá vendo? Eu coloquei diluente até aqui, mas eu só vou chegar com essa tinta por aqui. Eu não preciso levar até lá no final. Eu quero, como essa flor eu fiz assim bem grande, então eu quero que ela fique sozinha, reinando aqui no pano, sem muito adereço, sem muita coisa. Se você quiser e gosta, você pode colocar fundo maior, pode colocar colorido. Eu vou deixar assim. E agora eu vou fazer aqui, ó, as folhas. Eu vou colocar o diluente também. Aqui nós temos um pedacinho dessa folha que vazou aqui embaixo. Já vou colocar o diluente nas três. Aqui nós temos duas. Às vezes eu coloco diluente, às vezes não. Por que que eu tô colocando aqui? O trabalho é grande, a extensão de pintura é grande. Esse tecido é da Maber, da linha Ouro. Ele é muito bom, ele é lisinho, o tecido é muito bom, mas ele é meio seco, eu acho meio seco. Hoje tá muito quente aqui em Curitiba, então vai secar muito rápido. Por isso eu optei por passar o diluente. Agora eu vou usar um pincel número 8. Eu vou usar o verde pinheiro. Não vou preencher pesado. Ó, tem o diluente ali, verde pinheiro aqui. Tirei o excesso e vou preenchendo a folha, mas com pouca tinta no pincel. Você viu que, olha, o tom do verde pinheiro é esse. Olha aqui em cima do diluente como ele ficou bem mais claro. O diluente fazendo o seu papel, né? Que é diluir a tinta. Então você não precisa aplicar uma quantidade muito grande. Quando você aplica tinta assim, o risco vai desaparecer.
Porém, essa folha, ela é bem simples. Essa não é a folha como é que chama aquelas bolinhas vermelhas? Ai, sempre esqueço o nome. Azevinho. Não é folha de azevinho. Isso aqui é folha da flor, aqui ó, bico de papagaio. E elas são tamanhos bem grandes. Eu vou fazer isso aqui também na folha de trás. Esqueci de pôr um pouquinho de azul ali, ó. Agora que eu fui fazer a folha que eu vi. Assim. Essa daqui é a folha que tá atrás da outra. Eu não vou preencher tudo para não perder a linha dessa daqui. Então, eu faço uma de cada vez. Pronto, preenchido. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, mas é uma isca, então limpa bem o teu pincel. Eu vou colocar um pouquinho aqui, fazendo uma sombra, porque essa folha tá por trás das pétalas vermelhas. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, bem na linha. Aí você precisa dar uma misturadinha, para não ficar uma linha muito nítida ali, muito reta. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, toda a beirada, toda a parte que tá por trás dessa aqui. E aqui, ó, um pouquinho até o biquinho. Agora eu vou lavar o meu pincel. Na verdade, eu vou trocar o meu pincel. Vou pegar um outro seco, durinho, aparadinho. Eu vou usar o verde soft. Você pode usar marfim, algum tom bebê, até o azul hortênsia mesmo fica bonito. Trabalhar essa folha também, porque ela é meio acinzentada. Eu vou colocar a tinta aqui. Eu sempre vou pegar a tinta daqui, para não pegar a quantidade muito grande. E agora, você pode olhar no teu risco, essa folha tá saindo daqui, ela tá fazendo isso aqui, ó. Esse é o centro dela. A partir do centro, eu vou dar pinceladas assim, ó, pra fora. Aqui não muito, porque aqui é uma área de sombra. Então, vou fazer só um pouquinho. É mais aqui, ó, pro lado de cima mesmo. Aqui vai dar pra enxergar melhor, ó. Eu vou fazer isso aqui. Pro lado de cá também. Aí, eu dou um espacinho, faço mais um. Vai ficando assim meio riscado, meio listrado. Aqui mais um pouquinho na ponta. Aqui tá bem escuro, então eu coloco, mas com uma intensidade um pouco menor de tinta. Aí, agora esta aqui, o centro dela tá aqui, ó. Vou passar com tinta, mas não vou passar não. Ó. Fiz assim com o pincel. E eu vou fazer a mesma coisa. Assim para os dois lados. É claro que o lado de cá vai aparecer mais, porque a cor aqui é mais clara. Não coloque muito pouco, porque se você colocar muito pouco, como tá úmido, tem diluente, vai sumir quando secar. Então coloque, se você achar que tá bom, põe mais um pouquinho. Essa é a regra. E pro lado de cá, você vai fazendo isso aqui, ó. Só suja. Você não precisa colocar na mesma intensidade que colocou do lado de cima. Agora eu vou fazer essa última aqui, do mesmo jeito. Olha, preenchi. Agora eu vou colocar um pouquinho de sombra com o verde pântano desse lado aqui, ó. Mas aí você não pode deixar assim essa linha tão marcada. Você deve
disfarçar. Ó, tá sombreado, mas você não vê onde terminou aqui a linha da divisão entre o pântano e o verde pinheiro. O centro dessa folha tá aqui assim, ó. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais o verde pântano. Agora, ó, o centro tá aqui. Nesta aqui, eu vou usar um pouquinho do verde soft para fazer uma luz daquele lado, antes de colocar aquelas ranhuras. Eu tô colocando a tinta e vou colocar mais aqui, ó, esse lugar onde tá por cima daquela. E agora eu vou disfarçar, misturando bem de leve. Olha como mostrou que tá por cima. Ainda vou colocar um pouquinho mais, para deixar um contraste maior. Pronto. E agora, com o outro pincel que tá mais durinho, menor, eu vou colocar as ranhuras de novo. Ó, partindo do centro. Não é reto, mas também não faz aquela curvatura toda. Ó, vem colocando, disfarçando, arrumando. Como a folha tem um espaçamento grande, é preciso, não é só colocar uma pincelada assim, tá pronto. Fica mais bonito se você der uma ajeitada na tinta. Agora nós chegamos aqui numa área bem escura, então eu não vou mais carregar o pincel de tinta. Eu só vou apertando e tirando o excesso que eu tenho no pincel. Feita essa parte, eu vou fazer o acabamento aqui, ó, com o pincel zero e com o verde soft. Aqui que é uma área de luz, eu só vou fazer essa parte aqui com o verde soft. Aí depois eu vou pegar o verde pinheiro e o acabamento vai ser assim, ó. Eu vou fazer aqui no centro uma linha com verde pinheiro até na ponta. Aqui nas áreas de sombra, eu vou fazer o acabamento com o pincel zero também e com o verde pinheiro. Agora eu vou fazer aqueles risquinhos com o verde pinheiro. Onde vou colocar o risquinho de verde pinheiro? Bem no meio daquelas pinceladas. Olha. Aqui, ó, a pincelada escura. Eu tenho duas pinceladas claras e um espaço escuro. Escuro que ficou na própria cor do fundo que a gente tinha aplicado. Então, vai ficar assim a folha. Aqui nem cheguei no final. Mais um pouquinho ali. Agora, olha esta aqui. Ela não tem espinhos, mas ela tem esse formato. Aqui, ó, já começa uma área mais clara. Mas eu vou terminar aqui o galinho. Vem de lá, não muito fininho. O risquinho do meio. Até o final. Aqui, vou deixar com o verde escuro, né, com o pinheiro. Aqui comecei com o pinheiro e agora eu vou passar, não lavei o pincel, eu vou passar o claro com um pouquinho do pinheiro. Ó, passei o claro, vou passar o pinheiro junto. Esse tom aqui vai ser praticamente um verde grama.
só para não ficar muito claro e nem muito escuro. E agora eu finalizo fazendo a ranhura exatamente no espaço escuro, não com muita tinta. Prontinho, vou fazer o acabamento dessa e já volto para te mostrar. Então, agora que eu já fiz esse acabamento todo, eu vou colocar um risquinho de luz aqui, ó, do lado do verdinho, não é para cobrir. E mais uma coisa, eu não vou chegar até a ponta, nem vou chegar até aqui a área escura. É mais nessa área aqui, ó, central, onde tá pegando mais luz. Pra cá e pra lá. Por que que eu não começo aqui? Porque ali é uma área de sombra. Aqui pode ficar bastante intensidade de luz. Assim, fez diferença. Agora eu vou fazer um pouquinho aqui. E vai ficar aqui, ó, essa luz. Aqui só um pouquinho. Aí. Agora eu vou colocar diluente naquelas pétalas lá de cima. As pétalas a gente vai trabalhar praticamente da mesma forma que as folhas. Primeiro eu vou usar o vermelho Natal. Eu acho que eu não fiz ainda esse ano nenhuma flor usando o vermelho Natal. Mas quem tem, essa é a oportunidade. E eu tô preenchendo com o vermelho Natal. Você pode usar os vermelhos que você tiver. Apenas preste atenção na combinação. Eu vou usar o vermelho Natal, que é um tom de vermelho claro. Você pode substituir pelo vermelho vivo, tomate. E eu vou fazer a sombra com vermelho profundo. Vou preencher mais essa daqui. Ela tá meio estranha, né? É que ela virou aqui, ó. Preenchido de vermelho. Eu vou pegar agora o vermelho profundo. E eu vou passar aqui, ó, bem no centro, uma linha. Em todas as folhas eu marquei a linha. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o verde soft lá na folha. Eu vou fazer aqui, só que eu inverti. Aqui eu passei uma base e tô fazendo uma sombra. Lá eu fiz uma luz, né? Agora eu tô fazendo uma sombra. E eu vou deixando assim, ó, essas pinceladas. Aqui é do mesmo jeito. Ó, coloco a linha ali e vou puxando pro lado. É como se estivesse fazendo uma folha. Só que você vai puxar pro mesmo lado, assim. Você vai puxar daqui pra lá e daqui pra lá. A folha a gente inverte. E aqui eu tô fazendo do mesmo jeito, ó, tô fazendo um V. O vermelho profundo, ele não dá muita diferença, mas ele faz uma sombra delicada e bonita. Aqui eu posso passar por cima da linha que eu vou enxergar. Então, agora eu vou preencher essas outras para dar uma adiantada. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro, porque tá por baixo. Aqui também, ó, essa pontinha aqui um pouquinho mais escura e aqui. Agora eu vou repetir aquele processo que eu fiz naquelas de lá. Passo a linha no meio e puxo pros dois lados, assim, ó, deixando essa ranhura. Pronto, coloquei o vermelho profundo, agora eu vou usar o branco. Isso mesmo.
Geralmente, eu recomendo você não usar o branco no vermelho, porque fica um rosa estranho. Mas aqui, eu acho que esse branco vai ficar muito bom. Troquei de pincel, peguei um número 4, aparadinho, durinho. E o que eu vou fazer com ele? Nos intervalos desse escuro, eu vou usar o branco, mas assim, ó, numa quantidade muito pequena, tirando sempre o excesso no pratinho, mas que apareça. Tá vendo como tá ficando bem suave? Essa é a minha intenção. Do lado de cá, a mesma coisa, do jeitinho que a gente trabalhou a folha. Coloque o branco sempre no intervalo, ele vai ficar em cima do vermelho Natal. E não é para ficar aquele branco puro aparecendo, tá? É só para fazer uma leve luz. Você pode até colocar, ó, tô colocando a tinta, aí depois você volta com o pincel de leve em cima, tirando aquela intensidade maior. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Acabei de sujar aqui, mas já vou esfregar o vermelho ali, não vai dar muita diferença. Terminei de colocar o branco. Agora eu vou pegar uma pincelada do vermelho profundo e uma pincelada de sépia. Mergulhei o pincel na água, com aquela gotinha eu vou fazer uma mistura. O que eu tô fazendo aqui? Um tom de marrom que vai ficar assim meio avermelhado. Uma misturinha para eu fazer o acabamento dessas pétalas, que não são pétalas, né? Ó, aquele meio contorno que eu gosto de fazer, aqui vai também. E no lugar onde tá o escurinho, a gente vai fazer com o zero o risquinho, a ranhura. Tá vendo como vai ficar? Vou terminar o meu e já voltamos. Pronto, olha, aqui eu já fiz o acabamento. Nessas pétalas aqui, ó, você pode ainda, por exemplo, aqui tá passando por cima, né? Tô pegando um pouquinho do branco, ó, tô fazendo um brilho, que não precisa necessariamente ser uma linha contínua, pode ficar parando, assim, repicado. Aqui, ó, nessa área do centro, eu vou colocar um pouquinho do branco também, acompanhando o risquinho que ficou ali da misturinha. Viu a diferença? Não precisa chegar em cima. Aqui eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, somente. Esse daqui também vou pôr um pouquinho aqui no meio. Um pouquinho aqui, porque ele tá por cima daquele. Um pouquinho aqui, porque ele tá por cima deste. Aqui, ó, um pouquinho. Olha como esse branquinho dá um pouco mais de vida. Esses ainda não tem, compare. Mas eu vou colocar um pouquinho só. E nesse daqui que tá maior, um pouquinho mais. Agora nós vamos fazer essas bolinhas aqui do centro. Esse miolinho eu vou trabalhar assim: verde pinheiro, amarelo limão e vermelho. Pincelzinho número 2, bem gastinho, bem aparadinho. E vou começar aqui, ó, a última bolinha, vou fazer uma por uma. Vou colocar o verde. Acho que já vou colocar nessa e nessa também. Você viu que todas elas têm um espaço em cima? Você não deve colocar o verde ali. Ali é o lugar do amarelo. Ó, lavo o pincel. Vou colocar o amarelinho aqui.
amarelo limão. Não precisa deixar muito certinho ali não, tá? E essa bolinha eu finalizo, não, eu não finalizo ainda. Eu coloco aqui no meio, assim, ó, tipo, é uma estrelinha. Pode ter 4, 5 partes, 5 pontas, né? Assim, ó, isso aqui deu com 4, que ficou bem certinho. É isso aí. Vou fazer com o vermelho profundo uma sombra em cima do verde aqui, ó, separando uma da outra. Eu tenho 3, essa tá por cima daquela, então essa daqui vai ficar um pouquinho mais escura. O vermelho faz uma sombra muito boa pro verde. Olha como vai ficar. Agora eu vou fazer estas 3. Preenchi, lavo o pincel, ponho o amarelo limão ali na bolinha. Vou colocar um pouquinho do vermelho profundo aqui, fazendo a divisão. Tô colocando bem na linha. Já aqui e aqui, aqui e aqui. Se ficar muito vermelhão, porque o verde de baixo foi pouco, você põe um pouquinho do verde pinheiro em cima do vermelho. Ou pode fazer com sépia também, não tem problema. E agora com o vermelho Natal, né, que é o que eu tô usando aqui. O vermelhinho que vai em cima desse amarelo. Cuidado para você não deixar assim uma cruz muito certinha, tá? Se ficar como ficou o meu aqui, ó, fiz mais uns risquinhos para dar uma abertura ali. Uma pinceladinha de amarelo, que o meu amarelo tá sumindo já. O último aqui, eu vou passar o verde só na beiradinha de baixo. Vou colocar o amarelinho aqui, num pedacinho que eu tô enxergando. O vermelhinho. Cada um desse é uma bolinha. Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro com um pouquinho do verde soft. Pra separar aqui, ó, um do outro. Esse ali já fiz. Esse daqui vai assim um pouquinho só. Esse tá por cima. Esse aqui separando da folha. Aqui separando daquele. Agora eu vou terminar essas duas aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz aquelas lá de cima. Trabalho concluído, bem simples. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês experimentem essa flor com vermelho escarlate e fluorescente. Eu acho que vai ficar lindo, porque eu gosto bem colorido. Nesse aqui eu não vou colocar o glitter, mas se você quiser, é Natal, pode colocar. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.somalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo, tem o link que vai direto para o risco. A vocês que me apoiam, um beijo grande e muito obrigado. E até o próximo vídeo.